A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Jovens. Estamos iniciando o nosso quarto trimestre de 2025 e vamos estudar uma temática sensacional. Veja só, exortação, arrependimento e esperança, o ministério profético de Jeremias. E se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família crente. Mas já quero saber o seguinte, como foi o encerramento do terceiro trimestre? Teve bolo, premiação, certificado, simulado? Deixa aqui nos comentários. E para iniciar o trimestre, vai ter alguma coisa especial? Por gentileza, comente aqui, porque eu vou estar deixando a parte do Senhor toda especial. Mas sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 1 dos jovens do quarto trimestre de 2025, que traz por título o chamado de Jeremias. Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Veja só. Para iniciar a sua aula, você já sabe, sempre recomendo que você possa iniciar realizando alguma dinâmica com os seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque no final desta aula, ou no canal Descomplicando EBD, vou estar colocando a dinâmica para esta aula. Vai estar a dinâmica no final deste vídeo, ou no canal Descomplicando EBD. Agora, se você quiser a dinâmica digitada, basta acessar nosso site. Pesquisa aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso site vai aparecer. Você clica no menu Jovens. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, à lição comentada e à lição descomplicada. São materiais que vão estar ajudando o seu entendimento nesta aula. E aproveita, professor, é grátis, é no 0800 e é bênção pura. Então, para iniciar, faça a dinâmica. Mas se quiser também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos com relação ao título. Aqui, você já pode perguntar: quem foi Jeremias? O que Jeremias fez? Quem pode falar, contar um pouco a história de Jeremias? Quem já leu o livro de Jeremias? Quem pode citar um versículo? Tudo aqui para levantar uma discussão com a sua turma. E já aproveito a oportunidade, vou recomendar o seguinte: apresenta também a capa. Veja só que capa bonita, olha. Você vai estar apresentando aos seus alunos, mostrando para eles e perguntando qual mensagem está nessa capa. O que é que essa capa representa? O que é que tem? Muitos vasos rachados, muro apontando para o céu aqui aberto. O que é que representa? O que é que tem a ver com a mensagem de Jeremias? Aqui você vai estar perguntando aos seus alunos. Não fale nada nesse primeiro momento. Pergunte para os seus alunos o que é que eles estão vendo, o que é que significa um vaso, e esse vaso rachado, e essas pedras aqui, e esses muros, e o céu aberto, o que significa? E após a participação dos seus alunos, você também pode estar apresentando para os seus alunos o seu significado, como vaso rachado, que representa a nossa vida, que muitas das vezes as coisas acontecem na nossa vida e nós estamos rachados, estamos quebrados, mas, no entanto, Deus nos restaura, para que nós possamos estar também restaurando os muros. Mas diante de vaso quebrado, diante de rachaduras, o céu continua aberto para ouvir as nossas orações e ouvir também o nosso clamor. Você pode apresentar a sua visão dessa capa, fique à vontade. Mas primeiro, dê vez e voz aos seus alunos. E só depois que você apresenta a sua visão dessa capa,
Pegou a dica, professor? Mas dando seguimento, vamos para o nosso texto principal, onde está escrito: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Jeremias, capítulo 1, verso 4 e 5. Aqui, o próprio Deus, eita maravilha, está deixando claro para Jeremias que Deus tinha lhe chamado, lhe escolhido, lhe separado, lhe santificado antes mesmo do seu nascimento. No ventre da sua mãe, Deus já tinha separado, escolhido Jeremias para ser profeta. Sabe por quê? No ventre da mãe já existe uma vida, e essa vida já tem a chamada de Deus. Desde antes de nascer, Jeremias já tinha sido chamado por Deus para ser profeta. E você foi chamado por Deus para quê? Qual a sua chamada? Em que Deus te chamou? E se você tem aceitado e executado o projeto de Deus na sua vida? Porque tem pessoas que têm chamada de Deus, mas não aproveita. Que tem chamada de Deus, mas não dá vez, não dá lugar. O profeta Jeremias foi chamado antes de nascer e deu vez, deu lugar e por isso foi usado por Senhor, mas passou por muitas provas. Agora vamos para o nosso resumo da lição, onde está escrito: Jeremias foi escolhido e separado para exercer o ministério profético desde o ventre de sua mãe. Irmãos, escolhido, separado, antes de nascer, para ser profeta, porta-voz de Deus, para ouvir a voz de Deus e transmitir o povo, mesmo que o povo não queira, mesmo que o povo não quisesse nem ouvir, mas o compromisso do profeta é ouvir a voz de Deus e transmitir o povo. Profeta que é profeta não vai falar o que o povo quer. Profeta fala aquilo que Deus manda. Mas vou abrir agora um parêntese. E hoje, será que os ditos profetas que estão tendo por aí estão falando aquilo que Deus manda ou aquilo que o povo quer ouvir? Pergunte seus alunos e abra aquela discussão aí abençoada. Agora vamos para a nossa leitura oficial, onde está escrito Jeremias capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Recomendo que você faça a leitura compartilhada com seus alunos. Vamos colocar os nossos alunos para estarem lendo a palavra do Senhor. E já vai até mesmo um desafio. Recomendo você estar lendo o livro de Jeremias e incentivando, motivando também seus alunos para estar lendo. Faça um desafio com a sua turma aí. Nesse quarto trimestre, está lendo com eles o livro de Jeremias. Será que você vai conseguir? E seus alunos? Promete aquela caixa de chocolate aí, que eu creio que vai ter gente que vai querer ganhar. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução. Neste trimestre, estudaremos a respeito da pessoa e do ministério do profeta Jeremias. Na lição deste domingo, veremos como se deu o chamado dele, a natureza do seu ministério e da sua mensagem, o conteúdo, os efeitos e os desdobramentos da mensagem daquele que foi denominado de profeta chorão. Esta lição reafirma a importância do chamado divino e a fidelidade do Senhor em cumprir sua palavra e em guardar os seus escolhidos. Professores, presta bastante atenção. Nesse trimestre, nós vamos estudar a história de Jeremias. Serão 13 lições para falar de Jeremias. Porque estou chamando a sua atenção. Tem professor que é apressado demais. E tem professor que acaba querendo contar a história dele toda em uma lição só. E acaba entrando em lições posteriores. Aquieta teu coração, leia a lição, defina o que é importante para a sua turma nesta aula. Nada de querer contar a história dele toda em uma aula só. Vigia, serão 13 lições que você vai falar sobre Jeremias. Então vai ter tempo de contar toda a sua história e não queira fazer isso em apenas uma aula, entendeu? Vejamos. Nesta lição de número 1,
Vamos apresentar a chamada de Jeremias, o propósito dessa chamada, mas não vamos destacar a sua mensagem, porque esta vai ser a temática da lição de número 2. Então vamos ver por que Deus chamou, quando foi que Deus chamou, qual foi o propósito, ou seja, por que Deus escolheu Jeremias para trazer a sua mensagem, para ser profeta, já que ele era sacerdote. Vejamos agora o nosso primeiro tópico, primeiro item. A natureza do chamado de Jeremias. No item 1, a pessoa de Jeremias. A vida e o ministério de Jeremias são partes de uma mesma história. Ele nasceu em uma família de sacerdotes na cidade de Anatote, nordeste de Jerusalém. A maioria dos estudiosos defende que seu nascimento se deu entre 650 e 645 a.C., dentro do contexto da reforma espiritual dos dias do rei Josias. Jeremias é o profeta que mais expõe a sua humanidade e, consequentemente, a sua personalidade. Seu sofrimento expôs a sua sensibilidade e a sua personalidade introspectiva, mas não anulou a sua força, franqueza e sinceridade na entrega das mensagens. O exercício ministerial exigiu de Jeremias uma atitude de renúncia. Jeremias veio de uma família de sacerdotes. Jeremias poderia ter sido um grande sacerdote lá em Jerusalém. Mas, no entanto, a sua chamada, o que se destacou na sua vida é que Deus o chamou desde o ventre da sua mãe para ser profeta. O que é ser profeta? Ouvir a voz de Deus e transmitir ao povo. O que é ser sacerdote? Ouvir as queixas do povo e levar até a Deus. Percebe a diferença? O profeta ouve de Deus e transmite ao povo. O sacerdote ouve do povo e transmite a Deus. Mas, no entanto, Deus o escolheu, mesmo diante das adversidades. E nesse período do profeta Jeremias, não foi um período bom, não. Muitas dificuldades, queixas, pecados, renúncias para que ele, Jeremias, pudesse transmitir a palavra. E agora vou te perguntar, será que Jeremias profetizava, pregava a palavra e o povo aceitava? O povo concordava? O povo se rendia à palavra ou muito pelo contrário? Ele falava, o povo ouvia de um lado e largava do outro. Qual era o posicionamento do povo diante da mensagem dada por Jeremias? Deixa aqui nos comentários. O povo aceitava ou não aceitava? Concordava ou não concordava? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título a vida de Jeremias. A relação de Deus com Jeremias não começou a partir de seu chamado, mas remonta a um período do qual o profeta não tinha consciência de sua própria existência. Deus conhecia Jeremias antes que o formasse. A consciência da soberania do Eterno inibiria o profeta de apresentar quaisquer possíveis obstáculos para atender o seu chamado. Afinal, ele, Deus, conhecia todas as suas limitações. A consagração de Jeremias ocorreu antes de seu nascimento, antes que seus pais tomassem alguma decisão sobre o futuro dele. Deus já havia separado para profeta. A vida de Jeremias pertencia a Deus, por isso ele foi enviado às nações por profeta. Normalmente nós temos um costume, uma mania, até um medo, e sempre nos colocamos, Sempre nos colocamos incapacitados, sem capacidade. Concorda comigo? Até porque quem tem capacidade para fazer a obra de Deus? Mas já no início do seu livro, Deus vai deixar bastante claro que já o conhecia, que já tinha escolhido, separado, nomeado ele, Jeremias, para ser profeta dentre as nações, para levar a palavra do Senhor,
para falar aquilo que Deus queria falar ao povo. Então, o profeta Jeremias não teria desculpa diante das adversidades, diante das suas dificuldades, diante dos seus medos, das suas incertezas. Porque a chamada de Deus, porque a chamada de Jeremias veio diretamente do Senhor antes mesmo que ele nascesse. Então, Deus já o conhecia, já o tinha separado, já tinha designado para que ele pudesse trazer a sua vontade ao povo. Veja só, Jeremias não foi chamado para ouvir do povo e levar para Deus. Pelo contrário, mas sim ouvir de Deus e levar para o povo. Agora, será que o povo gosta de ouvir a palavra de Deus? Será que o povo está preparado para receber? Não. Hoje a sociedade só quer receber o sim. Você vai conseguir, você vai ter, você vai receber. Há uma grande mensagem destinada, sempre favorecendo, sempre o homem ganhando algo, recebendo algo. E quando Deus diz não, qual o nosso posicionamento? Porque o profeta tem que pregar toda a verdade. Quando Deus manda falar sim, é sim e ponto final. E quando Deus diz não, não vá, não faça, não pegue. Será que nós temos a mesma alegria quando nós recebemos o sim? Será que você fica alegre quando Deus não permite, quando Deus não lhe dá da mesma forma que você fica alegre quando a promessa é você vai ter, você vai receber? Como é que fica o teu coração? Como é que fica a tua alma diante de um não de Deus? Deixa aqui nos comentários e pergunte também aos seus alunos. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: o ministério de Jeremias. Ele nasceu com o propósito de honrar a Deus, representando diante do povo. Os profetas eram levantados pelo Senhor e tinham o dever de transmitir a sua mensagem ao povo com fidelidade. Essa era a sua principal missão, distinguindo assim o verdadeiro profeta do falso. No caso de Jeremias, vemos que as expressões "diz o Senhor" e "ouvir a palavra do Senhor" são recorrentes ao longo de todo o livro e juntas reflete a dinâmica do seu ministério. Jeremias recebia a mensagem do próprio Deus e a entregava ao povo que, quase sempre, a rejeitava. Com a rejeição da mensagem, veio também as perseguições e a tristeza, causando-lhe grande sofrimento. No entanto, quanto mais sofria, mais se aproximava de Deus, conhecendo melhor e aprimorando ainda mais o exercício de seu ministério. A vida e o ministério de Jeremias evidenciam a soberania de Deus em suas escolhas e na execução de seu propósito na vida de quem, conforme ele mesmo disse, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. O ministério de Jeremias. Deus o separou, o escolheu, o denominou como profeta, mesmo tendo sangue de sacerdote. Mas Deus viu algo nele que seria interessante o designar como profeta. Como profeta de Deus, ele ouvia a voz de Deus, e isso é algo sensacional. O profeta não deve falar dele. O profeta não deve se autoglorificar. O profeta não deve emitir a opinião dele, e sim a vontade de Deus. Deixe bastante claro para os seus alunos. O profeta ouvia a voz de Deus. Sim, Deus, pode falar. Falar isso, Deus, vou falar. Então o profeta ouvia a voz de Deus e transmitia ao povo. E na maioria das vezes, essa palavra sempre era de correção. Deus apertava o juízo do povo. Então, quando Jeremias ouvia a voz de Deus, transmitia ao povo, o povo dizia: não está certo não, está muito pesado, é muito difícil, nós não conseguimos, nós não queremos. Na sua grande maioria, as pessoas não queriam ouvir o profeta, não queriam saber a palavra de Deus. E mesmo assim, quando ouvia o profeta Jeremias, não dava crédito, não acreditava. Eita!
E isso é uma grande preocupação para a vida de Jeremias e de todo mundo. Já pensou você pregar, você ouvir a voz de Deus, transmitir o povo, saber que foi Deus que mandou você falar e o povo não acreditar, não dar crédito? E aí, você continuaria pregando ou desistiria de pregar? Ou mudaria a sua mensagem? Veja só, você ouviu a voz de Deus, transmitiu para o povo não quis ouvir, não deu crédito. Qual seria o seu posicionamento? Você deixaria de pregar? Mudaria a sua mensagem? Falaria o que o povo gostaria de ouvir? Como seria você como profeta? Deixa aqui nos comentários e pergunta também para os seus alunos. Eita maravilha! Já quero saber, já se inscreveu no canal? Já deu tempo você se inscrever no nosso canal, tá bom? Vamos para o nosso segundo tópico, mas antes preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, quer ser membro, é ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Se você quiser ser membro para assim receber todos os nossos materiais, deixo aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo agora. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e se tornar membro. E assim receber o maior suporte do Brasil. Pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Agora vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título: a mensagem de Jeremias, os dias de Jeremias. O profeta desempenhou o seu ministério durante um dos períodos mais sombrios da história de Judá. Jerusalém foi destruída pelo exército babilônico como juízo de Deus, fruto da má escolha do povo em trocar o Senhor, manancial de águas vivas, por cisternas rotas que não retêm águas. Historicamente, os profetas surgiam em épocas de apostasia, em que o povo se afastava de Deus. Eles eram usados pelo Senhor para advertência, renovação da esperança e de chamado ao arrependimento, a fim de evitar o juízo divino. Nos dias de Jeremias, Judá buscava pelos seus ídolos, e a mancha do pecado era tão grande e profunda que não tinha como removê-la. Ninguém podia salvá-lo, os livrá-los da situação em que se encontravam. O povo estava em profunda rebeldia contra Deus e foi chamado a um conserto. O contexto da sociedade em que viveu o profeta Jeremias era difícil. Veja só, Jeremias, o profeta Ezequiel viveram nos momentos mais difíceis. Destaco que aqui vai estar muito falando acerca do reino de Judá, do reino do sul, que você sabe muito bem que com a divisão do reino entre reino de Judá, reino do sul e reino do norte de Israel. No caso, o reino do norte aqui já tinha sido destruído. Senaqueribe já tinha invadido o reino do norte e tinha destruído todo o reino do norte. Agora seria a vez do reino do sul, que ficava em Jerusalém, onde o profeta Jeremias lá estava, pregando, chamando a atenção do povo, para que o povo pudesse se arrepender dos seus pecados, largar, deixar a idolatria, se arrepender dos pecados, buscar o Senhor, para que Deus não enviasse os inimigos, para que Deus não permitisse que os inimigos vencessem Israel. Então o profeta Jeremias foi levantado para trazer uma mensagem de juízo, de arrependimento,
Mas, no entanto, o povo preferiu ficar com a mentira, o povo preferiu desqualificar, não acreditar na palavra do profeta Jeremias. Mas você sabe muito bem que quando Deus fala, quando Deus manda, tem que acontecer. Você pode crer, pode não crer, mas se foi Deus que falou, vai estar acontecendo. Então, a mensagem do profeta Jeremias foi rejeitada, desprezada, ninguém deu valor, ninguém reconheceu. Mas, no entanto, tudo que o profeta disse aconteceu. Por que estou destacando isso? Para que você possa entender que quando Deus fala, a pessoa pode acreditar ou desacreditar. Mas se foi Deus que falou, vai acontecer. E o reino de Judá, o reino do sul, Jerusalém, não deu crédito, não acreditou. Preferiu acreditar nos mentirosos, preferiu acreditar nos falsos profetas que tentavam a todo momento desqualificar a mensagem do profeta Jeremias. Mas Deus estava com Jeremias. Jeremias estava com a verdade e Deus estava com Jeremias. Por isso, o que Jeremias profetizou aconteceu. Crendo ou não crendo, as coisas de Deus, as promessas de Deus vão se cumprir na vida de cada um. Você crê dessa forma? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: as duas visões de Jeremias. No momento de seu chamado, Jeremias recebeu duas visões, e cada uma com significado, segundo a missão para a qual foi designado pelo Senhor. A primeira visão foi de uma vara de amendoeira. Amendoeira vem das expressões hebraicas shaked, acordado, e shoked, velar. Essa visão mostrou o compromisso de Deus com a sua palavra e consolidou a certeza de que o ministério de Jeremias sinalizaria que o Senhor estava acordado e atento às mais obras do povo. Vejamos, a primeira visão que Jeremias tem é com relação à árvore, o galho de amendoeira, onde estava nascendo, vendo ali. Deus estava dizendo ao povo de Israel que estava vendo, estava atento, tudo aquilo que estava acontecendo em Israel. E o que é que estava acontecendo em Israel? Pecado, afastamento, distanciamento do Senhor. Então, o Deus que estava acordado, o Deus que estava vendo, estaria também sentenciando, punindo, castigando o povo que não estava dando crédito à palavra de Deus. Estava desqualificando, desacreditando na palavra. Por isso, sofreria as consequências das suas ações. Agora vamos para a segunda visão de Jeremias. Vejamos. A segunda visão foi de uma panela a ferver inclinada para o norte, indicando a mensagem de juízo que Deus derramaria sobre o seu povo por meio da invasão dos babilônios. As mensagens de arrependimento e juízo são características das mensagens de Jeremias, podem ser encontradas em toda a jornada profética. As suas últimas palavras foram de condenação em vista à apostasia daquele tempo. Enquanto a primeira visão indicou o caráter do ministério de Jeremias, a segunda apontou para o conteúdo da mensagem a ser entregue. Ou seja, a segunda visão que o profeta Jeremias vai ter é de uma panela fervendo. E essa panela vindo do norte, na região do norte, derramaria vindo do norte. Ou seja, um grande levante do reino do norte, no caso aqui, a Babilônia. Deus estaria levantando um reino do norte, no caso Babilônia, para castigar, para punir, meu Deus, todo o povo de Deus, porque estes não estavam dando crédito à palavra, não estavam se arrependendo do pecado. E como Deus vela sobre a sua palavra, Deus falava por meio do profeta Jeremias, o povo não acreditava, o povo não reconhecia, o povo não se arrependeu dos seus pecados.
E Deus que vela sobre a sua palavra, levantaria uma panela fervendo e derramaria sobre o povo de Israel para castigar. Essa panela representa a nação babilônica que posteriormente vai invadir Jerusalém, vai destruir toda a cidade, comprovando assim que Deus vela sobre a sua palavra. Ah, pastor, mas Deus é Deus de amor, mas é Deus de justiça. Ah, pastor, Deus ele perdoa todo mundo, mas todos os nossos atos sempre terão as consequências das nossas escolhas, das nossas ações, querendo você ou não. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título: destinatário e conteúdo da mensagem de Jeremias. Jeremias foi enviado ao povo de Judá, Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, embora há momentos em que ele é visto se dirigindo ao Reino do Norte, Israel, com a capital em Samaria. A mensagem de Jeremias foi entregue com ênfase e grande amor. Seu conteúdo foi de oposição à apostasia e de renúncia contra a ingratidão do povo diante de Deus. Ele também lembrou o povo a respeito do amor, da bondade e do cuidado de Deus ao longo da história, na intenção de despertar o arrependimento. A sua mensagem foi um apelo para que o povo se arrependesse e voltasse para Deus. A mensagem de Jeremias revelava o interesse de Deus em perdoar o seu povo, renovar a sua aliança e cumprir as suas promessas feitas desde a Abraão. Veja só, tudo que Deus sempre quis é ter contato com o seu povo, se relacionar com o seu povo. A mensagem de Jeremias é para que o povo pudesse entender que eles estavam pecando, que eles estavam se afastando de Deus. E esse afastamento de Deus traria sobre a vida deles, sobre a terra de Israel, sobre Jerusalém, sobre o templo, grande castigo. E Deus, querendo assim renovar a sua aliança, querendo que o povo se arrependesse dos seus pecados, porque Israel estava pecando contra Deus em tudo. E Israel não obedecia mais à voz de Deus. Israel não guardava mais os mandamentos. Israel adorava tudo que é ídolo. Então tudo isso era uma afronta a Deus. Desprezava a Deus, não cultuava a Deus, não ouvia mais a palavra de Deus. E isso era uma grande afronta. E Deus, que é santo e requer de nós a santidade, chama a atenção do povo através do profeta Jeremias para que eles pudessem se arrepender e assim alcançar de Deus perdão e livramento. Mas eu te pergunto, tu acha que o povo quis? Tu acha que o povo preferia se arrepender? Não! Continuaram na prática do pecado, continuaram afastados do Senhor, até que veio Nabucodonosor, invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém por causa do pecado do povo. Não é porque Deus queria, que era a vontade do Senhor, é por causa do pecado. Todas as nossas ações terão consequências. É por isso que antes Deus avisa, Deus levanta o profeta, Deus manda o recado para que nós possamos mudar de rota, para que nós possamos nos arrepender. O que é se arrepender, pastor? É mudar de rota, é retornar a fazer a vontade do Senhor. Mas Israel preferiu viver no pecado. E você e eu, qual seria ou qual será a nossa escolha? Deixa aqui nos comentários. Eita glória, estou lhe dizendo que é uma bênção. Agora vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, preste atenção. Vou deixar aqui a recomendação de um canal que está sendo uma bênção. Já estou utilizando os hinos desse canal daqui. O canal Hinos para EBD, toda semana está postando hinos referente à lição. Lá, por exemplo, vai ter um hino falando acerca de Jeremias, a lição de número 1, que está sensacional. Recomendo você se inscrever no canal Hinos para EBD. Aproveita, crente, que vai ser uma bênção. O que é que você pode fazer? Durante a semana, já pode até enviar para os alunos o hino referente à lição, porque todo o conteúdo vai estar no hino. Já vai facilitar e, quem sabe, fazer até mesmo uma apresentação com relacionado ao hino da lição número 1 dos jovens. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar. O nome do canal, Hinos para EBD. É uma bênção.
Agora vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título a mensagem de Jeremias e os seus efeitos. No item 1, a resposta do povo. Toda mensagem divina é um chamado e requer uma resposta dos que ouvem. Diante da mensagem de Jeremias, o povo foi indiferente e maldoso, vindo inclusive a persegui-lo. Ao convidar o povo a andar nos caminhos do Senhor e ouvir as suas palavras, a resposta foi: não andaremos e não escutaremos. O povo ainda maquinou o mal contra o mensageiro, conforme Jeremias 18, versículo 18. Vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, vinde e framá-lo com língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Esta é uma pequena amostra do tratamento que dera Jeremias e a sua mensagem. Esse comportamento do povo levou o profeta a um profundo sofrimento. Veja só, né? O tempo de hoje está tão diferente assim não, viu? Mudou um pouco o profeta. Veja só, Jeremias ouvia de Deus, trazia o povo e queria que o povo se arrependesse. Mas, no entanto, a palavra de Jeremias era contra o pecado do povo. Comportamento, atitudes, e o povo não queria ouvir a sua palavra. Rejeitaram a sua palavra e maquinaram por diversas vezes prejudicar o mensageiro, destruir o mensageiro, isso mesmo, porque desqualificou, não queria ouvir, nós não queremos saber. O pecado estava tão forte na vida de Israel, que mesmo ouvindo a voz de Deus e sabia que Jeremias era profeta de Deus, não estava dando crédito, preferiam viver no pecado, preferiam viver afastado do Senhor, porque isso, para a sua carne, para as suas riquezas, estava sendo agradável. O que Jeremias queria com a mensagem ouvindo de Deus é que o povo se santificasse, obedecesse à lei do Senhor. E tudo que o povo não queria era obedecer à lei. O povo vivia para o pecado, distanciamento do Senhor, mas queria ter cuidado, proteção, bênção, chuva, queria ter riquezas, mas não queria ter santidade diante do Senhor. Por isso que por diversas vezes Jeremias foi caluniado, várias tentativas de assassinato, mas no entanto ele não parou de profetizar, não parou de pregar a palavra, porque ele, Jeremias, tinha convicção da sua chamada, sabia muito bem de quem ele estava ouvindo a voz, que era a voz de Deus. Quando o profeta tem convicção de quem é que lhe chamou e de quem ele está ouvindo a palavra, ele não vai mudar a mensagem. Ele vai continuar entregando do jeito que Deus mandou. O povo pode acreditar ou não acreditar, mas de quem você está ouvindo a mensagem? Olha, a mensagem está vindo de Deus ou do chat, das inteligências? Aonde está vindo as mensagens que você está ouvindo? Deixa aqui nos comentários e aperta o juízo dos seus jovens. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item. O sofrimento de Jeremias. A humanidade e as limitações de Jeremias podem ser observadas em seu sofrimento ao longo de sua trajetória. O sofrimento do profeta se manifestou externamente na perseguição de seus inimigos e nas dúvidas provocadas pela injustiça e a maldade humana. Jeremias teve de lidar com a solidão e a dor permanente e com dúvidas profundas. Contudo, ele sempre clamou por amparo e contou com a direção e ao cuidado constante de Deus. O sofrimento é parte inevitável da vida de um crente fiel e tem um papel pedagógico contribuindo com a vida cristã mais madura, repleta da esperança eterna. Timóteo foi convidado a sofrer com o apóstolo Paulo na condição de bom soldado de Cristo. A adversidade permite o amadurecimento da fé em Deus e consolida as bases do ministério cristão. Para você ver, Deus não permitiu que o profeta Jeremias tivesse esposa e nem filhos. Viveu uma vida isolada, afastada. Tudo isso para mostrar que o que Deus queria de Israel era a santidade, a separação do pecado.
que Israel pudesse viver reto diante do Senhor. Então Jeremias sofreu por causa do povo, sofreu por ser profeta do povo. E quem disse que o povo queria saber de nada? Quem disse que o povo estava se importando com a vida e sofrimento de Jeremias? Nada disso. O povo queria porque queria a prática do pecado. Queria porque queria viver na idolatria. E não dava crédito à voz do Senhor. Assim também até hoje. Deus está falando, levanta profeta, manda recado, você lê na Bíblia e mesmo assim não dá crédito. Mas saiba que aquilo que está escrito, aquilo que está destinado para a nossa vida vai acontecer. E que possamos buscar constantemente as misericórdias do nosso Deus. Vejamos agora o nosso terceiro tópico, terceiro item, que traz por título: o cumprimento das profecias de Jeremias. Jeremias chorou pela condição espiritual do povo de seus dias, antecipando cerca de 600 anos o que Jesus faria em seu ministério terreno, que Jesus também chorou. Ele falou a respeito da tristeza de Deus pela condição espiritual de seu povo, sobre a iminente destruição de Jerusalém, e chamou o povo ao arrependimento. Pregar o arrependimento era a principal missão do ministério de Jeremias. Parte das profecias dele se cumpriram e parte deles ainda se cumprirão. O desejo do profeta de que o povo se convertesse a Deus será cumprido. Veja só, né? Jeremias pregava que o povo se afastasse do pecado e retornasse buscar o Senhor, que pudesse se arrepender do pecado, porque Deus estava pronto, preparado para trazer o perdão. Mas o povo não queria perdão. O povo não queria o cuidado de Deus. Para eles, estava bom demais. Não precisava mais de Deus. É por isso que Deus, lembra a panela fervendo? Vai chegar o rei do norte, Nabucodonosor, vai invadir Jerusalém e vai castigar a todos, como consequência dos seus erros, como consequência dos seus pecados. Irmãos, tudo que nós fazemos aqui nessa terra tem um pagamento, tem uma consequência. Positiva, negativa, depende daquilo que você vai estar plantando. Mas saiba, aquilo que você plantar, você vai estar colhendo. Eu tenho dito, Deus nos ajuda, tenha misericórdia das nossas vidas. E toda a mensagem pregada pelo profeta Jeremias aconteceu. Porque Jeremias não estava falando dele, não era Jeremias falando a vontade dele. Jeremias ouvia a voz de Deus. Então toda a palavra, toda a profecia que estava destinada para aquele tempo aconteceu. Mas o Jeremias também profetizou que o povo retornaria, que Israel se converteria ao Senhor, todo Israel se converteria e seriam salvos. E isso vai acontecer, mas só lá depois da grande tribulação. Aí já é uma temática escatológica e vou deixar para uma outra aula em nome de Jesus, tá bom? Agora vamos para a nossa conclusão. Lembrando, a dinâmica está no canal Descomplicando a EBD. Vamos para a nossa conclusão? Aprendemos a respeito do chamado divino e da mensagem de Jeremias. A vida e o ministério deste profeta evidenciam a soberania de Deus quanto à origem e ao propósito da vida. Esta lição reafirma ainda o compromisso de Deus com a sua palavra e com os que ele chama para a sua obra. Deus, ele vela sobre a sua palavra. Aquilo que Deus falou vai acontecer. Eu não sei se vai ser no seu tempo. Eu não sei se vai ser da sua forma. A questão é essa. Deus diz que vai fazer e você fica tentando adivinhar, imaginar, ajudar a Deus. Não precisa. Aquilo que está profetizado, aquilo que foi designado pelo Senhor, vai acontecer, crendo você ou não. Se Deus disse, vai acontecer. Por quê, pastor? Como ele disse a Jeremias, eu velo sobre a minha palavra. A palavra de Deus não voltará vazia em nome de Jesus. Eita glória! Quero saber o seguinte, gostou dessa aula? Você aprendeu? Você fez as suas anotações? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho. E agora, sem demora, vá assistir a dinâmica que está uma bênção. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia.
Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 9 81 41 85 44 com o pastor Giovanni Santos.